campeão. Se você Mas comparar um vai as puxando o outro. Não, e se você comparar as rodadas dos últimos campeões brasileiros, a pontuação nessa rodada, o Flamengo está 7, 8 pontos na frente. É muita coisa. Com 18 pontos em jogo, o Palmeiras precisa tirar 10 de vantagem do Flamengo. Não, é estatisticamente difícil de você... Mas não é nem matemática. A gente não precisa da matemática para explicar o que está acontecendo com o Flamengo. A gente só precisa olhar o que está acontecendo dentro de campo. É o futebol do time que está explicando o título. Não é a matemática. O que leva o Flamengo é essa obsessão pelo time principal. A maior preocupação hoje do torcedor do Flamengo não é nem o título. É o time chegar inteiro para o jogo com o River. Esse jogo com o Vasco traz essa ameaça. Principalmente pelas declarações, né? O Henrique falou hoje, zagueiro do Vasco, que o Vasco tem que espelhar no que fez o Botafogo contra o Flamengo. E o Botafogo foi duro no jogo com o Flamengo. E a tendência é de que a gente tem um jogo muito duro amanhã. Bom, já que você evocou o Henrique, ele está aqui no nosso roteiro. Eu vou perguntar para a produção se já dá para puxar para a gente ouvir o zagueiro do Vasco agora, já que o Lino deu essa assistência de Zico aqui para mim. Então roda aí, olha o Henrique falando, Lino. Acho o jogo interessante por esse fato, né, de ser um jogo que tem uma história grande, onde se apresenta em um momento onde eles precisam de sair a ganhar o jogo, onde nós, dentro do nosso planejamento já desse fim de campeonato, é um jogo que para nós sim representaria muito, acho que sim, um título, né, ganhar deles, porque eles vêm tendo na sequência sem perder já de, acho, 15, 16 jogos. Então tem vários elementos para nós sair e encarar esse jogo como uma final, como uma partida que nós ganhando e batendo neles, eu acho que vai representar muito. Tem a rivalidade histórica. O Vasco nem tá desesperado mais, né? O Luxemburgo conseguiu tirar o time da zona da confusão, mas a galera vai levar o jogo a sério. Não só porque esse é o jogo da matemática contra o rebaixamento. O Vasco não vai entrar nessa briga contra rebaixamento. Mas se a gente fala em 45 pontos, o Vasco tem 42, o jogo é esse. O Vasco comemora a impossibilidade matemática de cair. O Vasco comemorará, se for o caso, uma vitória sobre o rival Flamengo, né? Inspirado no Botafogo, ele fala nisso num outro ponto da entrevista. Inspirado no Botafogo e no jeito de jogar do Botafogo, que chegou a fazer um jogo, perdeu, mas fez um jogo muito duro com o Flamengo. 1-0. Suado em cima do Botafogo. Eu acho que não tem outra forma de encarar um jogo para o Vasco que não seja dessa forma. Claro que, esportivamente falando, um jogo competitivo, né? Entrar para dar porrada não é nem o perfil do time do Vasco. Não imagino o Vasco nesse tipo de jogo. Mas acho que uma forma de encarar, uma forma legítima de encarar esse jogo é tratando como uma final. O Lino já falou da questão da pontuação, pela questão do ânimo também, por tudo que foi o ano do Vasco, que era um time ali fadado a brigar pelo rebaixamento até o final. E o Luxemburgo vem, recupera alguns pontos, faz o time jogar de uma forma até um pouco mais cautelosa, mais ofensiva. E o time está aí a poucos pontos de confirmar a permanência na Série A. É pouco para o torcedor do Vasco? É muito pouco. Acho que o cenário que incomoda um pouco, né? De olhar o que está acontecendo com o rival. Mas eu acho que eu sempre acreditei que um rival bem organizado, ele puxa os outros times para cima. Eu lembro que em 2014 eu cobri a dificuldade que teve o Palmeiras de quase ser rebaixado. E eu lembro que o presidente do Corinthians à época falou, olha, é péssimo pro Corinthians o Palmeiras rebaixado, porque aí fica muito tranquilo para o Corinthians disputar a Série A, né? Porque aí o seu rival ali te puxa para cima. Então eu acho que dessa forma, claro que você vê uma distância muito grande para Botafogo, Vasco e Fluminense, o que acontece na vida do Flamengo hoje é uma outra realidade. Mas vai puxar. O reflexo do que vive o Flamengo hoje se for bem interpretado por esses três times, eu acho que pode ser positivo para pensar o futebol do trio carioca. Vai puxar, mas não vai puxar muita gente. O que deve acontecer, o Flamengo vai puxar mais 2, 3, 4 e vai criar um bloco destacado dos demais, pela questão financeira, pela capacidade de investimento. E se tiverem felicidade na montagem de time, a gente vai ver um bloco se destacar. A distância vai ficar cada vez maior, né, para aquela turma do sobe e desce, e a gente vai ver um bloco mais adiante. Quem tiver competência, cola no Flamengo e vai junto. Só uma coisa rápida em relação ao Flamengo, Rodrigo. O ano passado, o Palmeiras estava sobrando no Campeonato Brasileiro de um jeito, outra forma de atuar, outro time, tá? A comparação não é essa. E eu sempre falava assim, o que preocupa no Palmeiras é quando ele sair aqui do cenário brasileiro, quando ele for para o confronto contra times que não têm a responsabilidade que os brasileiros têm de defender gol, como é que o Palmeiras vai se comportar.
e foi lá jogar contra o Boca e teve muita dificuldade, né? Subestimou a capacidade do Boca e o Boca fez o que fez naquela semifinal de Libertadores. O Flamengo aqui, ele já não tem adversário no Brasil. Não tem adversário no Brasil hoje. Ele vai jogar difícil, vai fazer um jogo de dificuldade contra o Botafogo, vai contra começar o perdendo CSA, do Bahia. vai perder do Bahia, vai virar o jogo. Perdeu para o Bahia, né, no primeiro turno. Mas de nível técnico, de campo, tá? A gente está falando de campo, o Flamengo não tem rivalidade direta hoje aqui. Então, a preocupação do Flamengo claro, é um jogo só. Mas é como é que vai superar isso, porque o River é o principal adversário do Flamengo hoje no cenário da América do Sul. Não é só porque é a final da Libertadores. É que se você for pensar em nível de atuação, aqui no Brasil, ninguém